dia Deus nos concedeu o dia de estarmos na casa dele, louvando e agradecendo o seu nome. Glória. E vamos agradecer a Deus. Aleluia. Por todas as maravilhas que ele tem feito. Aleluia, Jesus. Glória, glória. Dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como és no céu. Deixa o céu descer na terra como és no céu. Deixa o céu Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Se você voltou para casa com vida, com saúde,
foi porque grandes coisas fez o Senhor por você e por isso você está aqui alegre. Só no fato de seu filho ter voltado para casa, grandes coisas fez o Senhor por você e por isso você está aqui alegre. Você foi livrado da morte hoje e você nem sabe. O alimento na sua mesa não faltou. Grandes coisas fez o Senhor por você e por isso você está aqui hoje alegre. Vamos louvar a Deus e reconhecer o que Ele é e o que Ele faz, o que Ele vai fazer e agradecer pelo que Ele fez e pelo que Ele ainda vai fazer por nós. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos
Vamos continuar louvando ao Senhor e esse último louvor ele falar sobre a grandeza de Deus, por nós louvarmos pelo que Ele é, não só pelo que Ele faz. Vamos louvar a Deus. Aleluia. Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, não há, não há, não há, e me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco. Eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Adorarei.
Graças a Deus. Amada igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Sintam-se todos abraçados por esse pastor, amém? Graças a Deus. Eu não sei a igreja, mas eu estou muito feliz com Jesus. Eu orava hoje à tarde e falei para Jesus: eu não tenho muito para oferecer ao Senhor, mas o que eu tenho eu ofereço ao reino. A minha alegria, o meu prazer, a minha satisfação em fazer a obra de Deus. Aí é por isso que a gente vê que as demais coisas, elas são acrescentadas. Não é por barganha, é por alegria, prazer, satisfação, a honra, o privilégio. Nós somos privilegiados em poder fazer a obra de Deus. Graças a Deus. Queridos, eu quero orar com vocês. Fechem seus olhos. Levem seu pensamento a Deus, nosso Pai. Deus e Senhor da Assembleia de Deus do Sampaio. Pai das luzes, venha iluminar a mente, o coração da tua igreja, venha fazer resplandecer cada vez mais o teu Espírito, a alegria do teu Espírito sobre as nossas vidas. Meu Deus, o nosso muito obrigado, porque pelo ar que nós respiramos, é gratuito, Senhor. Não precisa pagar pelo oxigênio que o Senhor tem nos dado. Basta, Senhor, nós obedecermos a tua voz, e este oxigênio é dado gratuitamente. Muito obrigado pela nossa saúde física, mental e espiritual preservada. Meu Deus, o nosso muito obrigado pelos livramentos que o Senhor deu a cada um durante esse dia. Ó Deus, a oportunidade de deitar, de levantar, o pão de cada dia sobre a mesa. O mundo diz que está em crise, mas nós não damos voz ao mundo, Senhor. Nós não damos crédito ao que o mundo diz, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado com mãos fortes. E o que vale para a tua igreja é esse amor, esse carinho, esse zelo que o Senhor tem lançado sobre cada um de nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, meu Pai. Nós te agradecemos pelo alimento sobre a nossa mesa. Nós te agradecemos, porque ao invés de procurarmos um hospital, os médicos, nós viemos, ó Deus, a esse hospital espiritual, aonde o dono da ciência, o dono da medicina, o dono da vida está aqui. E nós tomamos posse, Senhor, de cada oportunidade que o Senhor tem nos dado para a glória e exaltação do nome de Jesus. Se a igreja recebe essa oração, dá um glória a Jesus e aplaudam ao Senhor com alegria, com alegria, com alegria. Graças a Deus. Pode deixar um ar-condicionado só ligado. Ninguém vai morrer de calor aqui não. De frio não e nem de calor. O negócio é final do mês. Amém? Graças a Deus. Queridos, são todos da casa.
Quem tinha que ir ao banheiro já foi, quem já tinha que beber água já. Hoje nós chegamos no monte cedinho. Sabe a hora que eu fui ao banheiro? 1h da tarde. Não morri, não passei mal, estou aqui inteiro para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Porque tem uns crentes que às vezes vêm para a igreja, dá vontade de ir no banheiro toda hora, beber água. Eu quero ver lá no Salgado Filho ou no Souza Aguiar se vai fazer isso. Nem água tem. Quando tem é contaminada, é da SEDAI. Tá? É água da SEDAI. Então fiquem em paz. Graças a Deus. Carta de Paulo a Tito, capítulo de número 3. Carta de Paulo a Tito, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo 8. E vamos entrar diretamente no versículo 8. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de moestá-lo. Aí diz aqui, primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Graças a Deus. Quantos podem dar glória a Jesus por essa palavra? Pode tomar assento. Não deixa ninguém conversar com você, tirar a sua atenção. Queridos, essa palavra em série, nós temos aqui nos baseado num tema central que diz, os 3 capítulos vai falar sobre diretrizes para crescer em diligência, compromisso e responsabilidade cristã. E é de extrema importância nós atentarmos. Eu bati na semana passada, falamos muito no tocante a crescer, porque o crente que não cresce espiritualmente, ele está fadado ao fracasso. É como uma criança que o corpo físico até desenvolve, mas o intelecto fica para trás. É assim o crente que não cresce. E dentre alguns critérios para esse crescimento, nós temos aqui abordado alguns temas importantes, alguns subtópicos. Falamos aqui da conduta moral e ética dos cristãos. Falamos aqui do exemplo pessoal, que tudo está relacionado. Falamos as obras não se sobrepõem à fé. E hoje nós vamos estar falando sobre a fé revelada através da vida transformada. E a vida só pode ser transformada se houver o quê? Crescimento. Não tem como uma vida ser transformada se ela continuar na mesmice. E isso é em todos os sentidos. Sentido espiritual, sentido pessoal,
sentido social, porque tem crente também que não cresce socialmente, é só a misericórdia, é sempre aquela mentalidadezinha de pobre, entra ano, sai ano, aquela mentalidadezinha de pobre. E nós precisamos rever esses conceitos. E nós só podemos rever esse conceito no mundo que nós vivemos através da palavra de Deus, que nós precisamos ouvi-la e guardar na tábua do nosso coração. Não tem como nós crescermos em qualquer área da nossa vida se não for pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Porque uma boa educação, ela não significa o crescimento social, nem espiritual. O crescimento, uma boa doutrina, se ela não for guardada na tábua do nosso coração, a gente não consegue evoluir, não consegue avançar em sentido nenhum. Então, quando Paulo escreve a Tito, pegou Tito pequeno espiritualmente, e aí foi orientando a Tito o caminho que ele deveria trilhar. E foi de extrema importância porque ele parou para ouvir, parou para dar crédito. Bem, isso é importante para a minha vida. Eu devo seguir esse conselho, sim. Então, a gente vai ver no versículo 8, que nós ainda não entramos, ele vai dizer, dentre tantas outras coisas, nos demais capítulos e no início do capítulo 8, ele vai dizer para Tito assim, ó, fiel é esta palavra. Que palavra é essa? É a palavra de instrução, a palavra de doutrina, a palavra de ensinamento. Talvez Tito soubesse até alguma coisa do Evangelho, porque ele era missionário, certamente já teria passado por algumas experiências. Mas aí, Paulo faz questão de chamar a atenção sobre esse crescimento na vida espiritual, na vida ministerial, porque ele sabia que Tito ia lidar com situações aqui muito constrangedoras, ia lidar com situações diferenciadas, e não se trata, e ele não poderia trabalhar com um único peso, com um peso e duas medidas. Então, Paulo, a tempo todo, está orientando a Tito que, quando ele diz fiel é esta palavra, ele está falando assim, ó Tito, em caso de dúvida, em casos de incerteza, em caso de alguém falou ou deixou de falar, não dê ouvido não, a gente vai entender isso nos últimos versículos. Não dá ouvido não, faz o seguinte, vai para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem a resposta para a sua pergunta. A palavra de Deus, ela tem a consistência espiritual que nós precisamos. Nós só não alcançamos, só não crescemos, se não quisermos. Hoje a gente observa que o Evangelho ele é pregado aos quatro cantos do mundo. Em algum lugar vai se ouvir alguém falar do Evangelho. É uma pena que hoje nem todas, entre aspas, abre aspas, nem todas as igrejas seguem essa palavra fiel. Essa palavra, ela é fiel, ela não muda. Ela não tem jeitinho, ela não tem atalho. Paulo já está falando para Tito. Você vai deparar com uma igreja onde existem muitos problemas, como todas. Situações adversas. Mas lembra-se, Tito, fiel
é esta palavra. E quero que no tocante a estas coisas, façais afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática das boas obras. Ele está falando de alguém que já estava dentro da igreja. Porque olha só, se Paulo levanta essa dúvida, ele faz essa observação para Tito, pela experiência que ele já tinha de ter aberto muitas obras, ele falou, ó, tem que conferir aí se realmente aqueles que dizem crer em Deus é fato. Porque, conforme eu falei na semana passada, todo mundo fala que crê em Deus. Isso é notório, o mundo todo, o próprio ateu. Outro dia eu estava vendo, vou abrir um parênteses aqui rápido, eu estava vendo um vídeo de um ator da Globo que, cheio de dinheiro e tal, ele falou que não crê em Deus. E um pastor estava tentando explicar Deus para ele. Mas como é que eu vou explicar Deus para alguém que não acredita? Eu já não teria essa paciência. Eu falei, meu irmão, então tu não acredita em Deus, não? Então quando você morrer, você vai para o inferno. Aonde Satanás está lá te esperando com todo o teu dinheiro. Isso se não passar aí num CTI desse da vida, ficar entubado lá sofrendo, e aí para esse tipo de gente, o tipo de pregação é esse. E eu vi o pastor cheio de dedos, cheio de cuidado, não se explica Deus, não quer acreditar, amém, não quer. Quando morrer vai para o inferno. Não tem meio termo. No século 21, e observa que, quando ele fala assim, ó, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática da boa obra. Ele está falando, se os caras realmente, Tito chegou lá na igreja de Creta, falaram que creem em Deus, observa as suas boas obras. Chama eles para as boas obras. Porque a fé sem obra, ela é o quê? E aí? Eu falar que creio em Deus é uma coisa. Eu afirmar que eu tenho fé em Deus através de Cristo Jesus é totalmente diferente. Totalmente diferente. É totalmente diferente. Porque se a gente for observar no mundo espiritual, o personagem principal não é Deus. Cadê os seminaristas? Concordam comigo? No mundo espiritual não é. Ninguém dá um glória? Estão pensando em quê agora? O Espírito Santo Consolador. Jesus falou, ninguém vai ao Pai. Então Deus não é o personagem principal no mundo espiritual. Isso é para quem lê a Bíblia, tá? Examina. Tanto é que o ateu, ele não acredita em Deus. O macumbeiro, ele fala em Deus a todo tempo. Eu quero ver ele falar. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou pela minha vida. Isso ele não fala. Ué, por que eu falo isso no mundo espiritual? Até o diabo, ele crê em Deus e treme. Agora,
Ele fala que Deus, o diabo, Lúcifer, ele vai dizer que Deus é Deus. Mas ele não vai dizer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa... Eu duvido. Agora, deixou aí os teólogos até, ó. Meu filho. Quando ele diz, ele fala sobre a crença aqui, a preocupação de Paulo era que essa crença, porque ela era uma crença superficial. Ele está mandando já botar em prova a igreja. Através de quê? Das boas obras. Porque eu não conheço ninguém que venha na igreja que não crê em Deus. Agora, eu conheço muita gente que vem na igreja e não sabe quem é Jesus Cristo. Não é isso, Gilmar? Eu conheço. Vocês devem conhecer. E se não conhece hoje, aprenda isso. Então, olha só. Ele vai dizer, estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Crer em Deus, realizar as boas obras. Aí fica ainda faltando alguma coisa. Ser justificado pela fé. Em Cristo Jesus. Mundo espiritual. Eu nunca vi ninguém expulsar demônio no nome de Deus. Se alguém já viu aí, me fala. Na minha jornada aí, eu nunca vi ninguém profetizar a cura em nome de Deus. Ou alguém aí já viu? Estamos falando de mundo espiritual. Até para tirar a dúvida de alguns aqui, que o Espírito fala que ficou em pastor, personagem principal não é Deus, é Jesus? Sim. Sim. Foi dado toda a autoridade a ele. Você não vai chegar nunca a Deus se a sua fé não tiver confiada a Cristo Jesus, o Cristo ressurreto. Você não vai profetizar a cura em nome de Deus, você não vai profetizar a libertação em nome de Deus, você não vai profetizar nada em nome de Deus. Até porque não é uma atribuição de Deus executar essas tarefas. Amém, igreja? Ou não amém? A tarefa é de Deus ou não é? Tá lendo pouco a Bíblia mesmo, hein? Se entrar na profundidade, não dá. Tudo é em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós expulsamos os demônios. Em nome de Jesus, nós profetizamos. Em nome de Jesus, nós profetizamos a libertação, a cura, a salvação. Tudo é em nome de Jesus. Tudo é para Ele e por Ele. Romanos, não é isso, missionário? Leu Romanos essa semana também? E riu é porque não. Vamos lá. Ao 9. E agora a gente entra. Estou pregando para uma igreja inteligente. Evita discussões incessadas, genealógicas. A gente está falando basicamente de quê? Crescimento no mundo espiritual. Crescimento no mundo espiritual. Por meio da fé em Cristo Jesus. Não por meio das obras, para facilitar aí o pacote de entendimento.
Evita discussões insensatas, genealógicas, contendas, debates sobre a lei. Por que Paulo estava orientando a Tito a fazer isso? Porque era muito comum, naquela época, os doutores da lei ficar questionando. Do lado de fora da igreja? Não, dentro da igreja. Os doutores, os mestres da lei, os escribas, aquela raça lá de judeu desocupado. Sabe o que eu aprendo aqui? E vou ministrar sobre a sua vida. Um líder experiente está falando para outro líder que está sendo formado. Sim ou não? Pegaram esse raciocínio? Alguém que está começando uma nova jornada. De repente tem alguém lá no meio da igreja que fala, eu não concordo com isso. Não é assim? A gente deve conhecer alguém. Eu não concordo com aquilo. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E muitas das vezes, por falta de ensinamento e experiência no Evangelho, aqui trata-se literalmente da experiência no Evangelho. Paulo estava falando, Tito, não entra nesse tipo de movimento. Não concorda? Vai embora. Está insatisfeito? A porta da frente é a serventia da... É isso que Paulo está falando. Deus é contigo, Deus te colocou. Você não tem que ficar rendendo homenagem para ninguém. Então observem que ele está falando, evita discussões insensatas. E está generalizando. Ele vem generalizar, sobretudo, debate sobre a lei. Já viu aqueles crentes que gostam de ficar debatendo a Bíblia? E aquele pregador falou isso, não concordo muito, não. Fulano falou aquilo. Se você quer crescer no mundo espiritual, se você mantém a tua fé firmada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você não tem que estar descendo, não. Nós estamos falando de igreja. Ele ainda vai dizer assim, porque não tem utilidade e são fúteis. Sem valor. Discussões, debate. Eu já passei dos 30 anos do Evangelho. Eu nunca li na Bíblia que a Bíblia é para ser debatida. Me perdoe os seminaristas. Temos que ter muito cuidado com ideologia de professor de seminário. Porque os caras nem oram. Eu conheço vários que nem oram. Conheço vários que não jejuam. Conheço vários que hoje pega essa palavra que é fiel. Fiel é esta palavra. Os caras menosprezam o que está aqui. Isso aqui não combina muito. Não é bem assim, esse termo aí. Não é bem assim. Não é bem assim o quê? Como? Se fiel é esta. Não é aquela, não. Esta. No presente. Tudo de Deus, tudo de Cristo é no presente. Não é bem assim. Aquilo ali não combina muito.
A parte ruim da Bíblia, ninguém quer cumprir. Principalmente a doutrinária. Então, nós temos que ter muito cuidado por aí, tá? Por aí, o que a gente anda ouvindo e o que a gente anda absorvendo. E a tua vida está uma desgraça espiritualmente, você não sabe por quê. Sabe por quê? Porque você não está evitando discussões que são insensatas, são sem utilidade, são fúteis. Evangelho não é para ser discutido. O que está escrito, está escrito. Certa vez alguém chamou Paulo. Falou, Paulo, tu tá ficando louco. As muitas letras estão te matando. Olha a visão do homem insensato. Olha a visão do ímpio. Não era Paulo, eles, na concepção deles, Paulo estava errado. Por quê? Porque Paulo estava prevalecendo, Paulo estava sendo levado o quê? Pela verdade. E a verdade, já para aqueles caras, já nunca foi verdade. Ou para alguns, deixou de ser verdade. E aí eles vão dizer, esse tipo de doutrina na igreja já está ultrapassado, os crentes vão todos embora se eu falar isso na minha igreja. O problema é, eu sempre falo assim, Deus sempre manda, eu entendo tudo que os pregadores falam ali, pelo Espírito. Eu estou olhando tudo, mas eu tenho uma audição espiritual muito boa. Sabe qual é o problema hoje? Eu vou até fazer uma comparação aqui básica. O Brasil viveu 30 anos escravo de um sistema maligno político. Hoje a gente vê essas guerras contra o presidente da República porque o cara vem na contramão desse sistema. E uma das questões é saindo em defesa da igreja. Aí, o que está certo passa a ser na percepção de quem não conhece a Cristo Jesus. Na percepção de quem nunca cresceu em nada. No evangelho também não é diferente. Esse tipo de evangelho está ultrapassado. Doutrinar a igreja com a palavra da verdade está ultrapassado. Não, o evangelho não mudou. O evangelho não mudou. Quem mudou foi a opinião do homem. As mentes que foram cauterizadas por não ter o Espírito Santo que mudaram. É bom que estão me assistindo aí, o Brasil todo aí, esses caras que ficam brincando de igreja para apanhar dinheiro do povo, estão me ouvindo. O evangelho é o mesmo. Ele é cristocêntrico. Que agora tem lugar aí que... Eu passei lá em São Gonçalo, estava observando, ministério fulano de tal, e cicrana. Aí tem uma foto do dono da igreja e da dona da igreja. Vocês nunca viram isso não? Ou o pastor está... Ministério fulano de tal. Ué, mas quando a gente vai observar na Bíblia aqui, eu gosto muito quando o apóstolo Paulo fala da Assembleia dos Santos. Ele se refere à igreja
como a Assembleia dos Santos. Ué, o dono aí já muda, como é que é isso? A pergunta é, como é que alguém ainda entra nesses lugares? Porque a mente já está cauterizada. Já não consegue, já não tem olhar espiritual. Estão enquadrados nesse versículo 9. Olha só, estão enquadrados melhor no versículo 10, quando ele vai dizer assim, ó, evita o homem faccioso. O homem faccioso, ele dissemina divisão, contenda. Ele se auto-intitula, eu sou fulano de tal aqui na igreja. O Espírito Santo nem entra mais. Por isso que, às vezes, a gente precisa ter muito cuidado. O maior problema, todo mundo critica Jacó. Porque teve aquela, entre aspas, ele roubou a primogenitura. Não, estava tudo já dentro das promessas de Deus. E no olhar do homem, da sociedade, daqueles homens, Jacó tinha roubado a primogenitura de Esaú. Não, tudo era um plano de Deus. Aí a gente vê que Jacó começou o quê? Certo ou errado? Vai, seminaristas, cadê? Começou errado. Ele começou errado. Mas como é que ele terminou? Então, a gente tem que ter cuidado com a visão de quem está fora tentando influenciar quem está dentro. Quando, na verdade, nós que estamos dentro, nós não devemos dar ouvido aos influenciadores externos. Pô, a tua igreja ainda é assim, cafona? Pastor lá ainda prega contra prostituição, como contra lesbianismo. Teu pastor prega? Prego. Homossexual, prego contra. Se não tiver na Bíblia, eu estou pregando contra. Ah, mas não é bem assim, não é como? Aqui não está dizendo, não aprova, a Bíblia não está aprovando nada dessas sem-vergonhice. Evita o homem faccioso. A minha igreja não tem nada a ver, não. Lá as meninas, uma namora com a outra. Os meninos também, um se curte, outro se curte. Não, igreja de quem? Aí vai a pergunta, igreja de quem? Do demônio, né? Do demônio. É mais um desse, ministério fulano de tal? Só se for. Porque a Assembleia de Deus, nós ainda mantemos as raízes da igreja primitiva. Com muita dificuldade, mas nós ainda mantemos o segmento, as orientações da fiel palavra de Cristo Jesus. Pode falar que nós somos cafona. Então, a gente tem que observar que a igreja de Cristo não mudou não, tá? Paulo está falando para Tito, fique esperto, porque vai acontecer dentro da igreja. Aí olha o que ele diz ainda no 11. No 10 ele fala, evita esse homem faccioso. Depois de admoestá-lo, primeira e segunda vez. Por que Paulo falou isso? Porque eu sempre falo aqui que todo mundo tem direito a uma segunda oportunidade, sim ou não? Olha o que está escrito, primeira e segunda vez, não tem terceira aqui. Terceira é o cerol.
é madeira, chicote no lombo, nas costas, sem vergonhice. Terceira é sem vergonhice, picaretagem, pilantragem, é isso que Paulo está falando. E que eu faço as suas palavras, no português claro. Imagine se o cara peca a primeira vez. Tá bom, meu filho, vamos sentar aí, vamos conversar. O que houve? A carne foi fraca, que blá, blá, blá. Aí peguei a esposa do vizinho, estava me dando mole. É mesmo, é. Minha mulher também não queria nada comigo, ficava naquela. É sempre a mesma conversinha fiada. Aqui eles não vêm não, porque esse pastor é macaco velho, é águia demais para contar essas histórias. Mas em outros lugares aí, conversando com outros pastores, é sempre a mesma conversa. Não aguentei. Nós fomos uma vez pregar numa igreja e Deus começou a me revelar. Em um capítulo eu preguei, acho que foi 1 hora. Era a Santa Ceia. E aí sabe o que estava acontecendo no fim das contas? O pastor estava pegando a secretária da igreja. Quando eu falei, você também, hein? Que ele acha que ele pensou que eu ia dar um tapinha nas costas, porque convidou. Não, isso aqui também. Aí ele estava dando glória, aí quando eu falei, não, para você também, para você também. Aí depois vem a notícia, fulano de tal pegando a secretária da igreja. Espírito faccioso. Aí vai se descobrir, depois de admoestá-lo, ele fala que a primeira, a segunda vez, olha o que ele manda fazer. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando. Ela não pecou e deixou, confessou e deixou, não. Vive pecando. E olha o que ele afirma. E por si mesma está condenada. Aí eu falei, examinando essas escrituras e outras, ele mesmo se condenou, não foi o Espírito Santo, não? O que vocês acham? Será que não foi o Espírito Santo que condenou ele, não, gente? E Paulo errou aqui Acho que não é bem assim, não, hein, Paulo? Eu acho que não é bem assim. Eu acho que o autor aqui escreveu errado. Será que não foi o diabo também, não, que podia botar ali, né? Mas ele está afirmando que a pessoa mesmo se condenou. Pode isso? Será? Vocês prometem que vão estudar, vão procurar isso na Bíblia, para ver se isso tem fundamento? Mas olha só, ali tá sabendo que este tal está pervertido e pecando, estando já em si mesmo condenado. E o diabo, onde entra aqui? Será que o diabo não deu uma ajudinha, não? Vocês acham que o diabo deu uma ajudinha ali para esse cidadão? Ele foi advertido a primeira e a segunda. E agora Paulo afirma que ele já está condenado. Por si só. A vida é feita de quê? Crente tem livre-arbítrio, pessoal? Hã?
Mas tem o direito de escolha, sim ou não? Eu escolho o tipo de vida que eu quero levar. Por isso que eu iniciei essa ministração falando. Tem gente que não cresce, por que não cresce? Será que o diabo que atrapalha essas pessoas não crescerem? A vida da pessoa não anda, será que é o diabo? Até onde o diabo tem participação num texto, num cenário desse aqui que Paulo fala contigo? É uma boa pergunta. Pergunta de quando vai entrar para a faculdade? Vestibular. Se vocês puderem, terça-feira, me trazer essa resposta, eu agradeço. Será que o diabo não participou de nada num cenário como esse? Então observem que a característica dessa pessoa, tanto é que ele fala pessoa aqui no meu, sabendo que ao homem herege depois de uma ou outra admoestação, bota o 11 agora, evitam. O problema é quando você está ouvindo alguém falar mal da igreja, você fica de risadinha. Bota, se eu não me engano, quem que está lá, Maurício? Romanos, capítulo 16, não sei se é versículo 16 e 17, vamos tentar aqui, vai. Bota aí, porque eu vou... Romanos... Não, vê o 17. Isso aí. O missionário já falou que é esse mesmo. Se não fosse, ia passar sempre que ela falou, tá? Agora observa. O que Paulo está ensinando a Tito aí, ó? Lideranças. Pastor, liderança só da igreja? Não, dentro do teu trabalho. Liderança dentro da tua casa. Mulher que fala mal do marido para o filho. Não é isso? Aqui não tem não, deve ter lá na igreja do pastor Jonathan. Aqui não. E do pastor, como é que é o nome dele? Lá de Magé. E Vanderlei, aqui não tem, só lá. A mãe que fala mal do vizinho para o filho. Já viu? Tem umas mães que são tão... Elas são tão revestidas de demônios, que quando você fala mal do vizinho, ou você critica ou entra em guerra com o vizinho, e você influencia o teu filho, você está lançando maldição sobre ele. Você está criando guerra dentro da mente desse filho. Aí depois o filho vira vagabundo, ladrão e tal. Ai, mas onde eu errei? Claro, tu fala demais. Não errou não, tu só falou demais. E a Bíblia condena isso. Isso é espírito faccioso. É só dentro da igreja? Não, dentro da sua casa tem. Você que não tem uma vida diante de Deus, uma vida honrada, uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. E não é o diabo, não. Não é o diabo. Por isso que eu perguntei. Porque ele vai dizer... Deixa isso aí. Ele vai dizer que a condenação... Aqui, ó. Por si mesma... Falando de uma pessoa, está condenada. Ela mesma está se condenando. Por quê? Porque está fazendo tudo na contramão
do ensinamento da palavra de Deus. Eu não estou pregando para ímpio, eu estou pregando para crente. Pregando para crente. Espírito faccioso dentro de casa. Teu pai não vale nada, hein? Aí a criança ou o adolescente vai crescendo com aquilo. Meu pai não vale nada. Como é que vai respeitar depois? Aí depois vem para a igreja. Aqui não, nas outras igrejas, que aqui não tem isso não. Aí vai levar o problema para o pastor. Meu filho não me obedece. Ué, mas o que você está fazendo para ele te obedecer? Falando mal do marido para... Já viu aqueles casais que são umas bênçãos que brigam na frente dos filhos? Nós estamos falando de liderança. Já peguei logo... Quando se fala de liderança, tem crente que ainda tem a mente mirrada, não cresceu ainda, conforme nós falamos ali, espiritualmente, mentalmente, psicologicamente. Ele acha que é só no contexto igreja. Não é um contexto igreja. A igreja, ela começa dentro da minha casa. O problema, às vezes, estoura aqui, mas começa lá. Marido que fala mal da esposa. Hoje até botei um vídeo, a pastora falou que botou no grupo da... Eu fiz questão de ver aquele vídeo, eu vou botar aqui no grupo da igreja para algumas mulheres ver. É claro que tem homem também que não vale nada. Dentro da igreja é um cordeirinho, mas chega em casa, só a mulher sabe. Ainda bem que eu sou um cordeiro em casa também, né? Amém? Aí. Falou que me ama, é porque depois desse aval, ó. Sabe por que é isso? São influências externas que estão ocupando a tua mente. Por quê? Porque a tua mente está cauterizada. Você não vai conseguir alcançar um crescimento espiritual. Não consegue alcançar um crescimento psicológico, emocional. Aí vive, não consegue. Lembra que eu iniciei falando sobre crescimento. Não é só crescimento espiritual. O crescimento social, ele reflete na igreja. Nós estamos falando de igreja. Paulo está escrevendo a título sobre igreja. E nós abordamos um tema sobre crescimento. Sobre obras. Obra é o comportamento. A fé. E observa, agora olha só, vou usar esse aqui. Rogo-vos, irmãos, que noteis, assim como Paulo mandou Tito se afastar, avisa o povo para se afastar dessa gente. Os que promovem dissensões, escândalos, contra a doutrina que aprendeste, esse já está falando dos desviados, os afastados do evangelho. Afastado do evangelho, eu costumo dizer que ele consegue ser pior do que o ímpio. Se tiver algum aqui, me perdoe. Mas é verdade, nós vivenciamos isso há 30 anos. Você pega um afastado do evangelho, ele é pior do que o macumbeiro. Porque o macumbeiro, você chama ele, pergunta assim, você já pensou em ser cristã ou cristão? Aí ele, não. Mas você já ouviu falar de Jesus? Tem vontade de conhecê-lo? Ele balança até a cabeça que tem. Vai pegar um desviado. Aí, ó. Aí. Quando ele diz dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Ele está falando de alguém que já aprendeu a doutrina, mas está gerando escândalo, dissensões. Aí é dissensão dentro de casa, no trabalho. Porque tem gente que não consegue, a boca não consegue. Tinha que ter um anjo agora para botar um fechiclé, aquele fechiclé grosso assim, ó. Crente falador. Crente não pode ser falador. Às vezes o cara não consegue orar 5 minutos. Mas para falar da vida dos outros, misericórdia. Só o sangue do cordeiro. Ih, meu Deus. Sei não, hein? Fulana... Jesus, saia dela estava
Não é nem atribuição tua ficar olhando a saia de ninguém. Tem coordenação de departamentos que tem que ver isso. Pastor vê tudo e cobra. Ô, fulana, cá, ó, fulana. Tá com o vestidinho a vácuo. Embalado a vácuo. Manda trocar. Aqui não é exposição corporal. Isso é igreja. Aqui na Assembleia de Deus Sampaio. Tem os ministérios que eu já falei para vocês, tá? Aqueles, quando a pessoa não está satisfeita, aí é só ir lá, ó, eu quero vir para esse ministério aqui. Ministério fulano de tal. E cicrana de tal. Aí botam as fotos deles lá, graças a Deus que nossa igreja não tem nem foto de nada. Tem um ali no Grajaú, que ele abriu uma igreja agora, ele botou uma foto dele com a esposa, com um jaleco branco, uma foto grande, tá? Na Barão. Aí eu perguntei para ele, quantos membros tem aí? Não, falou que comprou 90 cadeiras. Eu falei, 90 cadeiras? Veio de São Paulo, 5, aí 5 de botar no altar, veio acho que de Manaus. Mandei fazer 5 cadeiras do... mas e aí? Quantos irmãos tem aí, servindo a Deus? Não, os irmãos estão chegando. Aí eu sou curioso. Eu falei... Ele me convidou, ele falou que queria vir aqui. Aí eu falei, não, mas antes eu vou passar aí, deixa que eu passe aí. Aí um dia eu fui correr à tarde, no Grajaú. E eu falei, corri mais ou menos 1 horinha. Aí, quando eu voltei, dava 8 horas, uma quarta-feira. Falei, eu vou ter que passar por ali, é meu caminho. Não tinha outro caminho, tá, pessoal? Eu tinha que passar por ali mesmo. E a gente sempre olha, já que ele me convidou, olhei para dentro da igreja. Estava ele, a esposa e as cadeiras. A foto dele na coisa, com jaleco branco. Só o sangue de Jesus tem poder, gente. Só o sangue de Jesus tem poder. Mas isso é bom abordar isso. É bom abordar isso. Porque a gente sabe que tem pessoas que falam mal da nossa igreja. Isso é bom, eu até gosto. Sinal que a igreja está em evidência. Não é só quando está elogiando. Pode reparar, alguém quando fala mal da igreja Assembleia de Deus do Sampaio, pode saber, ela está em evidência. Jesus que governa aqui. Está libertando, transformando, restaurando. Os pastores estão com os cabelos já brancos, porque a Santa Ceia não cabe mais ninguém aí, a gente não sabe nem o que faz mais. Pessoal da manutenção, tem que derrubar a parede, mas aí, derrubar a parede vai gastar dinheiro, não tem dinheiro para gastar. Pessoal da manutenção procura o mais fácil, vamos derrubar a parede. Misericórdia. Bota esse outro aí que eu vou fechar, o 17. Desviai-vos dele, tá, pessoal? Desviai-vos dele. Tá mandando você fugir da aparência do mal, fugir de pessoas que não vão acrescentar nada na sua vida. Nada. Tá? Para depois, amanhã, depois, você não dizer que as coisas deram errado na tua vida. Aqui, o que a Bíblia manda eu fazer. Bota aí o 18, é o 17 ou 18? 18. Porque os tais, observem isso aqui, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao ventre, e com suaves palavras lisonjas, enganam os corações simples. Aí eu tenho uma palavra para aqueles de coração simples. Fiel é a palavra de Deus. Desvia-se, mais companhias. Tá, adolescente? Negócio de coleguinha. Vamos ali na comunidade tal. Desvia, se afasta.
Porque depois que a bomba estoura, não aparece o culpado. Sejam influenciados pela palavra de Deus. Semana que vem a gente fala sobre a fé revelada. Vamos ficar de pé. Graças a Deus, Senhor. Conforme a tua vontade, a tua palavra tem sido ministrada. Coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Fecha teus olhos. Nosso Deus, nosso Pai, Espírito Santo que governa essa casa, que tem o controle, o domínio, o livre acesso a esse altar. Mais uma vez te agradecemos, porque fiel é esta palavra que nós acabamos de ministrar, Senhor, aos corações. Ninguém aqui é mais inocente. Senhor, aqueles que não quiserem se desviar do mal, que sejam condenados por si próprios. A tua palavra, ela não tem emenda, ela não tem atalho, e nós somos gratos ao Senhor pela verdade que a tua palavra tem nos trazido para termos uma vida de comunhão, uma vida espiritual de crescimento, uma vida social, uma vida pessoal, uma vida familiar. Esse crescimento abrange todas as áreas da nossa vida, desde que obedeçamos a tua palavra. Muitíssimo obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor continua governando essa casa com mãos fortes. Sinais, prodígios, maravilhas e milagres continuam acontecendo nesse santo lugar. Assim, ó Deus, nós te agradecemos para a honra e glória do teu nome. E a igreja pode aplaudir ao Senhor, porque Jesus está na casa. Pode tomar assento. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Peça a Deus um novo coração. Dá-me um coração. Tire esse coração de pedra. Oh, meu Deus. Tira o coração de pedra. Coração igual ao teu. Serve a Deus com alegria, crente. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Dá um glória a Jesus aí bem forte. Eu tenho uma novidade de vida para você. Feliz é a nação. Feliz é a nação. Então nós somos felizes.
a tristeza ela não pode ter lugar na nossa vida, no nosso coração. Amém? Graças a Deus. Queridos. Hã? Estava quieta até agora. Oh, meu Deus. Estava com saudade. Quem ficou com saudade dela aí domingo? Que eu quero ver. Meia dúzia, viu? O povo lá em São Gonçalo falou: pastor, deixa a pastora aqui de vez. Eu falei: gente, daqui a pouco vocês querem que todo mundo vá para aí de vez. Misericórdia. Queridos, o momento do nosso ofertório. Pode dar uma salva de palmas. Agora vocês sabem que palma, glória a Jesus, aleluia, nada disso paga as contas da igreja, amém? Nada disso. Contribui para a alegria de nós contribuirmos, mas pagar a conta não paga não. E olha, esse pastor, essa noite eu não sei nem que hora que eu perdi o sono, tá? Que a gente sempre perde o sono. O dinheiro do aluguel ainda não está completo. Por quê? Nós estamos com tantas despesas. Só o conserto dessa caixa, ela está improvisada. Foi R$600. Conseguimos domingo levantar a oferta. Pagamos lá, tem que pagar mais 300 quando ela chegar. Compramos a mesa lá da São Gonçalo. O ar-condicionado, nós ainda estamos pagando. O sistema do aquário aqui estava meio favelado, sim ou não? Quero ver quem é sincero agora. Não estava meio favelado? Para o estilo da nossa igreja, estava meio favelado. Aí, alguém foi usado. Meu Deus. Quem será que foi usado pelo anjo? A equipe foi usada pelo anjo. E ó, quanto foi isso aqui? 400? 300 e pouco. Eu só, pessoal, pega essa fé do pastor. Pega essa fé do pastor. Não fica botando culpa em pandemia. Tem gente, quem bota a culpa em pandemia é fraco, é derrotado. Não entra nessa. Eu acabei de profetizar assim, ó, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Pronto. Compramos ali o ar-condicionado fiado, conseguimos já pagar a primeira. Já não levam mais o ar-condicionado. Já está usado e já pagamos a primeira. Se vocês forem lá atrás, estava feio ali atrás, a equipe de obra da igreja, a manutenção, já começou hoje. Pastor, não tem dinheiro, vai comprando fiado aí, depois a gente paga. A salinha das crianças precisa fazer a de lá. E rejuntar, ainda falta pintar. Vai que alguém hoje deu uma lata de tinta para pintar lá em cima, meu Deus. Então, olha só, tudo isso é despesa e não tem como deixar de comunicar aos santos. Vocês acham que é o poste que vai contribuir? Não. Ó, agora, final do mês, vem a renovação do aluguel. Eu já falei para o proprietário, não adianta pedir um tostão que nós não vamos pagar. Sentou eu, o tesoureiro e a pastora Eliane com ele. Fomos bem claros. Mas em compensação vem o foro agora, mês que vem, que é R$1.000. E a igreja que tem que pagar o imposto. R$1.000, o foro. Mas eu falei, Jesus, eu vou para o monte com meu coração alegre. Não fui pensando em conta para pagar. Eu falei, mas de noite,
O Senhor me revela uma palavra e toca no coração do povo para contribuir. Então, se você hoje tem R$10, bota R$10. Se você tem 50, mete a mão nesses R$50 e contribui. Ontem foram quantas cestas básicas? 2 ontem. Para 2 famílias em São Gonçalo. Tem que dar, não tem jeito. É obra de Deus. É uma única obra. Não tem discriminação. Não tem, pastor não trabalha com 2 pesos e 2 medidas. Batizaram, são membros da igreja. Está lá. Então, além do voto missionário e social, algumas pessoas que ainda não são dizimistas, passem a ser, tá? Que de repente você pode precisar de um gás, você pode precisar de uma cesta básica, você pode precisar de uma lata de tinta amanhã ou depois para pintar a sua casa, e a igreja não vai poder te ajudar se você não contribui. E Deus sabe quem contribui e quem não contribui. As mulheres aí, ó, não precisa comprar mais aquele sapato bonito esse mês, até o meio do ano, não compra sapato, não compra roupa, não compra nada. Né, missionário? Graças a Deus aqui, sai o pagamento do corpo de bombeiro, a pastora já transfere logo para a conta da igreja, meu dízimo e o dela. Nós até pedimos, o tesoureiro já até pediu, fez um apelo para algumas pessoas que depositavam, não depositarem, entregar na tesouraria da igreja, porque todo dia tem despesa aqui, tá? Todo dia. E não é fácil, não. Vocês deixariam um irmão que mora longe ir a pé para casa? Quem deixaria aí? Os que moram perto. Então, e aí, como é que é isso? Um Uber é por baixo R$20. Dependendo da distância. Então tem que... Não é fácil não, hein? Não é fácil. Então coloca a sua oferta. Você que trouxe R$10, bota R$10. Os adolescentes estão intimados na Santa Ceia trazer o voto missionário social. Pede sua mãe, pede sua mãe, pede sua mãe. Pede sua mãe, pede seu pai que ele é rico. Ó, Duda, olha para cá, pede seu pai, enquadra ele. Eu preciso dar o voto missionário social na Santa Ceia. Seu pai também é empresário, cheio de imóveis. Pede sua mãe. Né? Amém? Levanta seu envelope assim. Fecha teus olhos que eu vou abençoar a tua vida. Meu Deus, eu abençoo no nome de Jesus. Cada ofertante, cada contribuinte. Meu Deus, essa obra é tua, o poder é teu, a glória é tua. Até aqui, nada tem nos faltado, Senhor. Deus continua tocando profundamente pelo teu Espírito no coração do teu povo. E abençoando, não deixa faltar o pão de cada dia. Aqueles que precisam de uma porta de trabalho, que essa porta seja aberta, Senhor. Para a honra e glória do teu nome, no nome de Jesus. Pode recolher. Vamos, cadê o pessoal?